Muito boa tarde, estamos de volta aqui com mais uma transmissão ao vivo pelo Facebook, site Amazonas Atual, que completa hoje 3 anos de idade, dia 25 de novembro, aniversário então do Amazonas Atual. Estamos aqui agora com o defensor público Carlos Almeida Filho, Carlos Alberto Souza de Almeida Filho, né? Mas ele começa hoje conosco, já está publicado o artigo dele no site Amazonas Atual, e ele assina como Carlos Almeida Filho no artigo. Até para comprimir um pouquinho o nome, né, doutor Carlos? Estamos aqui também com o Kleber Oliveira, nosso repórter e editor do site Amazonas Atual, que escreveu uma matéria sobre um trabalho que foi feito pela Defensoria Pública e que é também tema do primeiro artigo do defensor público Carlos Alberto. Doutor Carlos, eu gostaria de agradecer imensamente o senhor ter aceitado esse convite para fazer parte dessa equipe de articulistas do Amazonas Atual, mas nós temos aí uma novidade no artigo do Dr. Carlos, que ele vai fazer os artigos em vídeo, e o texto vai estar lá, o texto do vídeo também vai estar publicado, né? O conteúdo em texto e em vídeo. É uma inovação no site Amazonas Atual, porque todos os articulistas fazem o texto apenas, né? Então o Carlos Almeida Filho vai fazer os textos, vai fazer os artigos em vídeo. Como é que foi essa decisão? Foi tomada por quê? Bom, primeiramente, muito obrigado, é um prazer estar falando com todos aqui, obrigado a quem estiver online conosco. O dia a dia no nosso trabalho é muito intenso. A Defensoria Pública ela demanda muita energia, demanda muita atenção. Novamente, quando nós trabalhamos com direitos coletivos, que é a área que eu trabalho, nós temos uma demanda que às vezes é incessante, segunda a segunda, às vezes de trabalho, às vezes temos que trabalhar em regime de urgência. E sentar e escrever exige uma atenção muito grande. Para quem já tentou sentar e escrever sabe que isso demanda uma atenção, uma responsabilidade enorme. Eu tenho uma facilidade muito maior em falar primeiro para depois escrever, isso é muito mais simples. E a outra situação que me leva a fazer isso é que há uma demanda muito grande já do jurisdicionado, dos assistidos, eu costumo chamar, que procuram a instituição para querer informações a respeito do agir, do nosso pensar, nossas opiniões. E essa demanda ela exige um contato mais direto. O contato mais direto me aparenta ser mais interessante através de forma de vídeo, que fica algo mais direto, mais pessoal. Okay. Pois é, eu achei muito interessante. Quem ainda não teve a oportunidade, é só clicar lá no site, tem nos colunistas, né, nós temos o artigo então do Carlos, o primeiro artigo e o vídeo, né? Você abriu o arquivo lá, já vai aparecer o vídeo e embaixo o texto. Então confira lá, porque o assunto é muito pertinente, é muito interessante. Foi um assunto também que o Kleber escreveu uma matéria, né, Kleber, no Amazonas um assunto atual, né? Exato, que já trocou, né? Foi manchete. Isso. Desde ontem à noite, na madrugada, essa matéria entrou na madrugada de ontem, e ficou até 11 horas da manhã como manchete do Amazonas Atual. Você fala um pouquinho dela para nós? Exatamente. A matéria é um trabalho de apuração, né, da Defensoria Pública na situação da saúde pública do Amazonas. Então fizeram um trabalho de inspeção, de fiscalização, né? Foram em 3 hospitais para verificar a situação desses hospitais e produziram um relatório, né, que foi encaminhado à Casa Civil, na qual a Defensoria pede explicações da Casa Civil sobre essa situação, que é uma situação caótica mesmo, que a gente já vem publicando, já vem acompanhando e é de conhecimento público no Estado, né? E, inclusive, eu queria perguntar aqui para o defensor se tiveram dificuldades em levantar esse trabalho nos hospitais, se encontraram algum entrave lá. Bom, dificuldades com relação a isso não. A atuação da Defensoria, que eu quero destacar também o trabalho dos outros 2 colegas que atuaram junto nisso, o colega de Direitos Humanos, o colega Dr. Roger Queiroz e o colega da Saúde, Danilo Germano.
A situação quando chega a defensoria numa situação, num caso tão complexo e tão grave como está a saúde, seria um caso de infecção generalizada, para fazer uma analogia. A saúde está em septicemia. Chega e exige providências. Eu acho que trabalharmos com o achismo de eu acho que está ruim, tudinho não dá. E isso não combina com a administração pública. Então é obrigação da Defensoria Pública, nós temos que correr atrás e verificar. Bom, é obrigação dos agentes públicos, no caso da Defensoria Pública, fazer esse tipo de expediente. E como isso é função típica nossa, não há como se impor barreiras à nossa atuação. Bem que houve, em pelo menos 2 hospitais, uma tentativa de se questionar a atuação e foi colocado bem claro, nós estamos aqui a fazer a inspeção e perguntaram sobre a autoridade de quem? Eu digo, a autoridade da lei que nos outorga isso daqui. E fora essa questão, nós passamos e observamos. E a situação caótica, essa palavra, essa locução, situação caótica, não descreve o quadro. É muito mais grave? Eu não consigo descrever o quão grave é a situação. Eu acho que a gente não vai encontrar palavras no português que descrevam a gravidade do que está acontecendo. Porque você tem, talvez a palavra que descreva melhor seja depósito de gente. Você tem um depósito de gente onde as pessoas ficam por lá esperando o acaso. Nós encontramos diversas pessoas, várias pessoas que foram lesionadas por acidente de moto, e aqui um grande amigo meu já fala que trauma é uma doença do século, e é mesmo, e muitas pessoas que quando sofrem acidente de moto se encontram por lá, meses, à espera de tala, à espera de equipamentos, à espera de gesso, às vezes falta gesso, às vezes falta gás. É inadmissível, com os alardeados gastos que o Estado está divulgando com relação a investimentos na saúde, dentro do hospital não tem o mais básico, que é gesso. Então, ou seja, as unidades de saúde do Estado, de saúde pública, em vez de serem locais onde se vai buscar saúde, tende-se a se agravar o quadro de saúde de quem está doente. Não só da saúde. Se você pensar muito bem, se o cidadão tivesse bem consciência do como está a situação da saúde, ele cuidaria muito bem para evitar problemas. Olha só que coisa horrorosa eu estou falando. Por quê? Porque eu encontrei um caso de uma senhora lá que teve aneurisma cerebral. E aí ela estava aguardando cirurgia, ela já estava há 2 meses aguardando uma cirurgia que vai ser em janeiro, a priori. Essa senhora e a acompanhante, que é minha filha, estão já há 2 meses e vão ficar mais 3. 6 meses com toda a vida paralisada. A acompanhante fica no chão, dormindo no chão de hospital, e enquanto ela e a mãe têm que ficar tomando banho num banheiro que não fecha a porta. Dignidade é algo que você esquece quando entra na porta de um hospital. E a sua vida também. E isso não para somente na questão dos hospitais como está agora. Quem sofre, por exemplo, de tratamentos crônicos e precisa de tratamento está muito pior ainda. Eu conversei com uma senhora que estava fazendo tratamento renal crônico dentro do 28 de agosto, porque não tinha como encontrar atendimento nas clínicas, porque já estão atoladas. E essa senhora já tinha ido 3 vezes para poder tentar fazer a diálise dela. Aquela senhora está há 3 dias, quando eu cheguei por lá, sem fazer qualquer outra coisa da vida, porque o corpo dela não permite, e toda a vida dela está paralisada. A nossa saúde pública está desse jeito, entregue justamente ao maior caos que eu já presenciei em toda a minha vida. E caos esse que, inclusive, o Ministério Público Federal e já o Ministério Público Estadual e o de Contas já destacaram anteriormente. A situação como está passa da beira do razoável. Deixa eu só antes não perder aqui o raciocínio. Essa é uma situação que é provocada por má gestão. Quem se deve ser a responsabilidade, doutor Carlos, nesse caso, por exemplo? Quem é o culpado disso que está aí? Eu queria só complementar essa questão. O senhor pediu informação dos senhores, da Casa Civil, mas tem uma perspectiva de ajuizar uma ação contra o Estado nesse? Vamos lá, então. Eu respondo uma pergunta para chegar na outra, então. Os ofícios foram expedidos para os 3 hospitais, para a Casa Civil, para a Secretaria de Estado da Saúde, para a PGE e para o Gabinete do Governador. Então foram ofícios para tudo quanto foi amplo. E nós compreendemos que isso era necessário por uma razão simples. Aquilo que nós observamos já demonstra responsabilidade. Aí eu já respondo esse caso. O artigo 37, parágrafo 6 da Constituição deixa muito claro que existe responsabilidade do Estado, como entidade, como pessoa jurídica de direito público, se por um acaso eu tenho um dano causado a terceiros. Uma pessoa vai para o hospital para se tratar.
Se ela não consegue saúde melhor por questões decorrentes do próprio sinistro, é uma coisa. Agora, se ela não consegue atendimento ou morre, ou então instalada também, e isso não para a saúde porque não tem como ser tratada, eu tenho um dano e eu tenho uma responsabilidade. Essa responsabilidade é objetiva. Nesse ponto, o Estado é objetivamente responsável. O grande problema é que o nosso Estado do Amazonas, se bem quer que ele é guiado por um script chamado Constituição, não quer fazer o que está acontecendo agora. Então a irregularidade está partindo dos gestores. E isso é óbvio. A propósito, com relação à atuação criminal, uma área diferente, o Ministério Público já vem dando a cara de quem são os responsáveis por conta dos desvios. É bom observar que hoje, mais cedo, um parlamentar esteve conosco e destacou que nós temos esse caos todo da saúde causado em 2 contratos, centenas de bilhões de reais em 2 contratos. E a Suzano tem mais de 600 contratos. Imagine-se o que pode ser observado aí pela frente. Mas a seara criminal não responde tudo. Nós temos, obviamente, responsabilidades administrativas que são dentro da própria administração ou que transbordam, como é a questão da improbidade. A Defensoria está convicta de que existem atos de improbidade praticados pelos gestores. O ato de improbidade porque é uma ilegalidade qualificada. O que é essa qualificada? Eu tenho ciência do que está acontecendo. Porque eu não posso admitir, Valmir, eu não posso admitir que a situação que está acontecendo com uma inércia brutal dos administradores. Porque ou eu admito que eles têm ciência e não estão fazendo nada, negligência, ou admito que eles não têm conhecimento nenhum, ou seja, ausência de governabilidade. Porque eu não posso admitir que alguém que seja chefe do executivo, alguém que seja chefe de secretaria, não tenha ciência do que está acontecendo debaixo de seus narizes. Compreendemos que essas 2 autoridades são responsáveis pelos atos. Ok. No seu artigo, o senhor finaliza comparando a situação com uma situação de tortura, né? O Estado é o torturador dos pacientes que estão ali internados, é isso? É exatamente isso. Olha só, vamos trabalhar mais lá atrás. A gente está aqui vivendo no nosso Estado democrático de direito e a gente não tem ideia do que a gente está vivendo. De acordo com Rousseau, nós assinamos um contrato social. Eu não lembro de ter assinado nenhum, por acaso. Nós assinamos um contrato social onde abrimos mão de parte da nossa liberdade para que esse estranho, o Estado, pudesse pegar e fazer com que nós tivéssemos o mínimo dos bens da vida. Ora, a nossa Constituição declara, e eu tenho que ter fé nesse documento, a Constituição ou eu tenho fé nela ou então eu vou partir para a anarquia. A Constituição declara muito bem no seu artigo 1º, inciso 3º, que é garantido um direito chamado de dignidade da vida humana. É deste direito de dignidade da vida humana que se estende toda a Constituição. O Estado tem essa obrigação. É obrigação do Estado, então, porque assumiu esse papel, garantir com que as pessoas sejam tratadas com o mínimo de dignidade. Ora, é óbvio que determinadas circunstâncias não me permite eu atender algo chamado de reserva do possível. Eu, às vezes, não posso pegar e dar o tratamento para salvar a vida porque os custos passam a ser astronômicos. Mas nós não estamos falando isso na saúde pública. A gente está falando de noradrenalina, medicamento básico. Eu estou falando de gase, insulino básico. Eu estou falando de pagar profissionais mínimos para estarem funcionando. Nós temos o João Lúcio, de acordo com as declarações que nós pegamos, totalmente funcionando na base do fiado, onde eu não pago nenhum profissional, onde os profissionais estão com atraso. Olha os protestos que aconteceram hoje por acaso. E o que parece isso? O paciente que sofre qualquer sinistro, o paciente que sofre qualquer doença, qualquer moléstia, quando vai procurar as portas do hospital, acaba encontrando uma doenica, acaba encontrando um sistema que parece que aconteceu em uma guerra, onde mal ninguém olha para ele, e os médicos e os profissionais estão desesperados para buscar uma solução com aquilo que não existe. São comuns já os vídeos acontecendo aqui, procedimentos bárbaros, medievais, como nós destacamos, acontecendo. Porque aqui no Amazonas ainda essas questões não são notificadas. Enquanto, para se pasmar da situação toda, existe uma declaração grande de que a saúde anda tudo muito bem, tudo muito bom. E não está. Então a pessoa que pega e sofre de qualquer problema, ela acaba sendo evidentemente torturada. Vamos pegar um caso de um paciente que nós conhecemos. Uma paciente que estava sofrendo de cálculo renal. Eu já tive pedra no rim. Eu tenho ideia de como é que é a dor de uma pedra no rim. E a pessoa sofreu uma pedra no rim e conseguiu um atendimento ambulatorial no CISREG. Imagine o tempo que isso demorou. Porque o CISREG tem um problema muito grande. Não do CISREG, que é de toda a infraestrutura. Eu tenho internet que não funciona, tenho servidores que não estão funcionando, eu não tenho pessoal qualificado para tanto e eu tenho, obviamente, uma caixa preta que eu não consigo ver quais são as listas de espera. A pessoa espera meses para poder ser atendida. Depois recebe uma indicação para exames. Essa indicação para exame entra no CISREG meses depois. Depois que o exame volta para marcar com o médico.
agenda de novo, mês outra vez. E o médico diz que tem que fazer cirurgia, mês outra vez. A pessoa passa meses, anos para poder fazer um tratamento básico, e isso sai muito mais caro para a rede pública. Mas ao que me parece, e isso está muito claro, nenhum dos gestores está muito preocupado com essa situação. Essa deficiência na questão da saúde, ela tem gerado um outro problema que isso ocorre no país inteiro. Os pacientes estão indo para a justiça exigir atendimento, medicamento, cirurgias. A Defensoria aqui em Manaus, no Amazonas, tem recebido muitas demandas dessas, e qual é a sua opinião pessoal sobre isso? Nós temos uma unidade de saúde que atende constantemente demandas nesse sentido. E nós atendemos no plantão também demandas nesse sentido. Então, não são raros os colegas defensores que ainda não pegaram com essas demandas. Quase todos os colegas defensores já atuaram com demandas de saúde em tudo quanto é lugar, inclusive no interior, em especial no interior. É bom se destacar. E olha, as nossas demandas tratam do básico. Uma pessoa que está com uma infecção, uma pessoa que está com tratamento e precisa ser tratada. E essas questões parece que vem sendo tratadas como se fossem estatísticas. E isso você acaba observando com relação às respostas do Estado. Não temos isso, reserva do possível. Eu acho que em determinado tempo acabou se esquecendo qual é a finalidade do Estado. A finalidade do Estado é promover direito fundamental e não negá-los. O que nós temos hoje aqui no estado do Amazonas é uma brutal crise de governabilidade, porque se eu não conseguir identificar preocupação com a saúde, eu vou identificar preocupação com o quê? Defensor Carlos Almeida Filho, os seus artigos vão ser publicados toda segunda-feira no site Amazonas Atual, né? Além dessa questão da saúde, o senhor pretende tratar outros temas? Quais são esses temas? Bom, como defensor público e trabalhando com tutelas coletivas, as demandas são as mais diversas. Então, saúde, direitos humanos, questões fundiárias, a questão fundiária é uma questão extremamente importante, direito do consumidor, bem como as questões administrativas, elas são parte do meu dia a dia. E elas são parte de um dia a dia que nunca é incessante. Agora mesmo eu acabei de vir de uma reunião do Tribunal de Contas, onde nós estamos discutindo o ajuste da regularização dos servidores RDAs que são integrantes do município de Manaus, o que é algo muito polêmico e acho que é importante expor o ponto de vista para abrir a crítica geral da população. Então, o nosso dia a dia na Defensoria Pública também será posto à crítica e à discussão, porque eu acredito que quanto mais transparente, quanto mais aberto o nosso ponto de vista, mais simples é a democratização das informações e quanto mais informação, melhor. Mas não se para nisso. Além disso, sou de coração aquilo que o meu pai é há muito tempo. A propósito, amanhã é aniversário do meu pai, eu já deixo aqui adiantado já umas palavras para ele. E o meu pai é professor, eu conheço meu pai professor desde então, e eu fui inclusive aluno dele na Universidade Federal. E eu já digo que não foi uma boa experiência, porque o pai pega mais pesado com a gente. E eu sou professor também. Sou professor já faz 18 anos, eu sou professor aqui na faculdade Marta Falcão, me perdoe a merchandising, mas eu não posso deixar de falar. Tudo bem, não tem problema não. Sou professor aqui nela, e as experiências do dia a dia e as discussões, elas são importantes para serem trabalhadas. Nós estamos inclusive semana de provas, e aí é muito curioso alguns casos a serem contados, a gente vai acabar discutindo isso também. O que não posso deixar também na minha própria vida acadêmica, porque além de professor, sou aluno, estou fazendo mestrado justamente nas áreas de atuação, então esse ponto de vista também vai ser discutido. Tá, tudo bem. Então nós agradecemos a sua participação aqui neste dia 25, que marca o terceiro ano de aniversário do site Amazonas Atual. Muito obrigado, a gente vai encerrar, se quiserem ainda complementar alguma coisa. A gente encerra então aqui essa transmissão, voltamos daqui a pouco com mais ao vivo no Amazonas Atual.